Boa noite, Raquel. Boa noite, Axel. Boa Boa noite, noite. Nuno. Boa noite. Alô, como é que é? Tudo pronto para uma live ou quê? Tudo ótimo, tudo ótimo. Obrigado por vocês pegarem aí o tempo da noite de vocês para conversar sobre os 20 anos do Manifesto Agile. Eu já estou um tempo conversando com umas pessoas aí por WhatsApp ou algo para o Zoom e eu estava a fim de falar com vocês, conversar um pouco com vocês em relação a isso. Eu estou vendo que a gente resolveu jogar no YouTube, né? Legal, Hoje é diretamente no YouTube. muito Portanto, bom. quem quiser assistir a live tem que ir ao YouTube e se quiser interagir connosco, tem que lançar questões e comentários diretamente no chat do YouTube. E pronto, e nós vamos tentar responder no melhor da nossa sabedoria e experiência, certo? Olá, Raquel, boa noite. Olá, Axel. Como é que estão? Beleza. Vamos lá, bater um papo. Vamos lá. Eu acho que o tema hoje não é um tema menor, não é? Portanto, os 20 anos do Agile Manifesto, ok? Portanto, É, 20 anos. Dito assim, até parece uma coisa bastante grande. sim, sim. Mas, mas não é. Mas não é. É, é, porque assim, se for ver, o que aconteceu há 20 anos atrás é pequeno, de um lado, mas é muito grande de um outro, né? Então foi uma reunião de pessoas que conversaram, escreveram, e muitos deles depois não fizeram grandes coisas, né? Porque foram dentro da agilidade, foram fazer outras coisas na informática, mas em outras áreas. Só que o impacto que isso fez, né, foi muito grande. E eu acho que foi a sequência do tapa na cara, né? 91 o rádio apareceu, 2001 o Agile apareceu, então em intervalo de 10 anos foram dois tapas na cara de muita gente, né? Falando coisas parecidas, né? Os assuntos eram os mesmos, mas de uma forma diferente, uma forma o RAD muito mais técnico, o Agile muito mais no aspecto, né, falando de business, né, colocando até que o primeiro princípio, a nossa maior prioridade é entregar valor, né, de forma frequente e contínua para o nosso cliente. Então, o impacto é muito grande, eu Sim, acho. há 20 anos, acho que eu nunca tinha ouvido falar de Agile na vida. A primeira vez que eu ouvi falar foi há 9 anos, mais ou menos, 10, que comecei a ouvir falar de Agile, mas comecei a ouvir falar de Scrum. Sim, E o que é Scrum e isso tudo. E passado algum tempo é que eu descobri o que era Agile, mas quando começou o manifesto era mesmo só para software development. E a Agile Manifesto para software development. Mas Agile, a gente sabe bem disso, como praticantes e agilistas, acho que a gente se pode chamar assim. Ah, o que eu vejo é que Agile é um mindset e é uma forma de trabalhar diferente, independentemente de frameworks, disto, daquilo. E há 20 anos alguém disse, pessoal, isto a gente tem que ser mais ágil, e se formos ver a palavra ágil, é exatamente o que nós podemos ver é tipo, é deixarmos de ter tantos processos, coisas tão pesadas a funcionar no dia a dia, para passar a ter menos processo, dar mais importância às pessoas, dar mais importância à comunicação, e foi preciso aquele pessoal juntar-se todo, meter isso por escrito, acho que para acordar um bocado o resto do pessoal para o mundo. Então, eu me pergunto às vezes se isso foi um acidente feliz
ou foi realmente uma coisa que tinha que emergir? Eu tô me perguntando isso porque eu me lembro, eu ouvi a história da boca do Jeff Sutherland. Isso foi numa Scrum Gathering, ele tinha lá acho que foi em Austin, Texas. E foi numa salinha separada para os treinadores, ele estava lá, e ele contou a história da perspectiva dele, né? Não sei se eu imagino que cada um desses signatários vai ter uma versão um pouco diferente. Mas o que ele falou foi assim. Então, por isso também eu estava pensando nisso. Ele falou assim: todo mundo estava lá reunido numa sala e tentando descobrir o que eles têm em comum. Será? Vamos fazer um framework só. Só que cada um defendia a sua criança, né? Aí tinha briga e tal. Aí resolveram assim, e isso era um resort de esqui, então não era realmente uma conferência formal. Aí uma parte do pessoal foi embora esquiar. Aí sobrou um pessoal lá na sala. E esse pessoal na sala pensou, vamos pelo menos aproveitar o tempo, vamos fazer alguma coisa. O que é que a gente pode concordar? O que a gente tem todos em comum? Aí eles escreveram esses 4 valores, esse formato que eu acho super interessante, fazer uma comparação de valores, é um statement de valor muito interessante. Aí depois deixaram lá e saíram. No outro dia, os outros voltaram e viram que o pessoal tinha escrito lá e acharam ótimo. Deixaram do jeito que estava, não mudaram nada. Aí eles passaram a trabalhar nessa segunda parte do manifesto, que eram os princípios. Porque você vê assim, esse manifesto tem uma estrutura interessante, né? Tem até 3 partes. Depois o Michel vai falar mais sobre isso, que ele gosta de falar sobre essa parte. Mas a primeira parte fala sobre esses 4 valores, que é uma parte muito genérica, era muito, digamos assim, um pouco difícil de colocar isso em coisa mais prática. Então, a segunda parte fala de princípios que já são muito mais concretos, que você pode até aplicar, mais concretamente aplicar no seu trabalho. Então, foi assim que nasceu. Então, eu fico sempre com essa dúvida, assim, será que foi um acidente feliz? Será que isso ia surgir de qualquer forma? Então, eu queria lançar essa pergunta aí para vocês. O que vocês acham? Então, eu tenho minha opinião, tá? Ia acabar acontecendo, talvez não da forma que foi feito, não ia ter, de repente, algo tão simples e tão direto, né? Porque o movimento estava lá, né? O movimento começou em 91 com o RAD. Então, eu já sou da geração que, para mim, não existia o mundo antes do RAD, porque eu cresci com o RAD na mão, né? E agora tem a geração que não conhece o mundo antes do Agile, né? Então, isso é engraçado. E na aula eu percebo isso. Que tem pessoas, eles conhecem o Agile mal feito, mas não conhecem o mundo antes do Agile. Então, é difícil explicar para eles por que eles... Né? Mas, bom, isso é para um outro assunto. E na verdade, já estava, esse movimento já estava aí, né? Já estava, é um movimento que eu explico um pouco no CCM, começou lá em 1970 e foi evoluindo, a gente tem as evoluções graduais, e aquele negócio, né? O técnico de TI, o operário, e isso que o Manifesto Agile fala, né? We are uncovering better ways, né? Então, estamos descobrindo melhores maneiras de desenvolver software, né? Fazendo esse desenvolvimento e ajudando o outro a fazer o mesmo. Então, o movimento já estava lá, esse pessoal já se conhecia, já colaborava entre eles, já tinha um trabalho que era feito, então alguma coisa acaba sendo feito, né? E o manifesto nada mais foi do que uma vírgula na história, né? Um respiro. Então, se marcou esse momento por uma vírgula. E o que é engraçado, eu lembro, em 2001, o impacto do manifesto foi pequeno. Então, por isso que eu falo que é uma vírgula, não é um ponto de exclamação, é uma vírgula. Né? E com o tempo, essa respirada que foi dada, e a nova geração que chegou, que veio, né?
Na verdade, para mim, quem alavancou a agilidade foi o XP. A gente pode falar o que for. Não tivesse tido Extreme Programming, a agilidade não estaria onde está hoje em dia. Sim. Verdade, assim, só para acrescentar um pouquinho, eu como desenvolvedor, eu vejo isso no dia a dia, todas as técnicas de engenharia que são naturais agora para o trabalho ágil, que é TDD, refatoração, qualidade de código, isso aí nasceu lá, Sim. né? Sim. E é engraçado porque o povo identifica certas coisas com Scrum. Não veio de Scrum, né? Então, sim, sim. Mas foram, acho que eu te contei rapidamente, foram 7 livros, né? Que é de 2000 a 2002. E esses livros de XP que veio fortalecer, né? Fortalecer a agilidade. Eu acho que havia assim uma série de peças soltas, que havia o XP, havia o RAD, havia a Crystal, havia uma série delas todas soltas. E quando o pessoal se juntou todo, fez o Agile Manifesto, acho que aí havia já o Scrum, também já estava ali tudo já alinhadinho, mas quando o pessoal se juntou todo e disse, epá, nós apesar de termos todos maneiras de trabalhar diferentes, todos nós temos o mesmo mindset. O que me espanta hoje é perfeitamente o contrário. O pessoal conhece Scrum, bem ou mal, não está aqui em discussão, mas eu arriscava o número que eu diria. Acho que aí 80% do pessoal sabe a palavra Scrum, mas nunca leu o Agile Manifesto. Ah, e é daquelas coisas que é tipo, quando uma pessoa está a dar Scrum Foundations ou coisa do género e começa com o Agile Manifesto, o pessoal e tem aquele aha moment no início. E eu às vezes, eu acho que a primeira vez que dei um Scrum Foundations, eles tiveram o aha moment deles e eu tive o meu, tipo, eu pensei que isto era conhecimento comum e não tinha nada a ver com o conhecimento comum. A muitos deles era a primeira vez, e quando estavam a fazer aquela parte de Agile Manifesto relacionado com o Scrum e os valores e tudo mais, tudo aha moments. E depois, quando a gente fala um bocadinho das metodologias e das frameworks ali à volta, e dizer, epá, mas isto, Agile é que tipo, eu gosto muito da Umbrella, do chapéu de chuva, tem um chapéu de chuva que é o mindset e depois tem montes de coisinhas lá de baixo. E quando a gente mostra esta analogia, o pessoal fica tipo. E quando se explica que, por exemplo, o pessoal que esteve no Agile Manifesto são as pessoas que essencialmente a tornaram conhecidas ou são os autores das frameworks. Então, mas só uma coisa, Raquel, se for ver dentro do pessoal que trouxe a agilidade do Umbrella, a gente tem alguns ausentes. O Jeff DeLuca, importantíssimo do FDD, não estava lá, né? Então a gente tinha XP representado em massa, né? Scrum representado em massa. A gente tinha o Adaptive Software Development, que o Jimmy estava lá. E eu acho que só. DSDM, bom, que também tem vindo na Inglaterra, mas que eu saiba não tinha ninguém de DSDM, não tinha ninguém de FDD. Então, tem uma parte faltando, né? STM tinhas o Eddie, não é? O Eddie Van Beckman. Eu acho que ele já vinha do DSTM do consórcio já desde 96 ou 97, por aí. Sim, mas esperava-se ter a Jennifer lá, né? Pois. Que não mas bom, assim, eu conversei com o Alistair um tempo atrás, ele falou que ele convidou um monte de gente, né? E aí foi quem foi, né? Foi quem quis, na verdade. E o Howard me disse que tem umas pessoas que falam, putz, a neve? De jeito nenhum. Se fosse numa ilha, no Bahamas, eu iria, mas passar um final de semana na neve, né? E tem gente que deve se arrepender até hoje, né? Porque
né, eu vejo o Ken Beck, até hoje ele brinca, né? Ele fala, eu sou o primeiro autor do Manifesto Agile, que é o primeiro nome da lista, né? Para ver o quanto isso hoje é importante. Eles estão nem aí, né? O Ken Beck, eu sei que não está nem aí. Mas, Deixa eu perguntar uma coisa. Foram eles que inventaram esse formato, valores da esquerda em cima dos valores da direita? Porque sim. eu nunca vi isso antes, eu achei uma sacada tão boa. Porque, Então, né, você está manifestando o que a gente acha importante, a gente considera mais importante, mas não estamos querendo desprezar a outra parte, porque é útil também, só que a gente está colocando isso nas devidas proporções. então, eu tenho a minha história inventada na minha cabeça, tá? Que eu tento me imaginar lá conversando com eles. E eu tinha lido já antes do Manifesto Agile ter saído, eu tinha lido algumas coisas, né? Mas o livro do Ken Beck de XP tem uma parte que é muito interessante, que ele explica sobre valores e princípios, e ele fala que existem os valores, né, da prática do XP e os valores da empresa, né? E ele diz que isso seria como se fossem dois pedaços de terra separados, e os princípios são as pontes que juntam esses valores. Então, vendo esse trecho, da forma que o Ken Beck explica, e vendo a estrutura dos valores ali, se eu tentar me projetar ali, tentar ser uma mosquinha vendo as discussões, eu não duvidaria que fosse o Ken Beck que tenha trazido essa ideia. Tá? E a forma assim, de falar, olha, os valores empresariais são importantes, que eles existem, eles estão ali, são os valores que o mercado tem, e a gente não tem que desprezar eles, só que a gente tem valores esquecidos, que são os valores que nos permitem entregar, né? E até que eles falam na parte de baixo, né? Que sendo assim, né? Consideramos que os valores da esquerda têm mais valor, mas os valores da direita conservam o seu valor. Quer dizer que eles não estão reduzindo o valor de mercado, ele está aumentando os valores esquecidos, né? E isso encaixa tão bonito com esse trecho do livro do Ken Beck que eu não duvidaria, até se eu conseguir falar com... Eu não duvidaria que foi ele que pensou nessa estrutura. E ele é criativo pra caramba, né? O Ken Beck, ele é Há uma um pessoa... ponto agora, Michel, tu estavas a referir e muitas vezes eu vejo alguns comentários e pessoas que falam comigo a dizer: bom, ok, aquele movimento do Ágil, o manifesto foi uma pedrada no charco, porque as pessoas estavam saturadas do desenvolvimento de software como ele estava a ser entregue, e na realidade o manifesto até para algumas pessoas soava a anti-metodologia. E eu penso exatamente o contrário. Portanto, aquilo na realidade não é anti-metodologia. Eu acredito mesmo que o manifesto até voltou a dar credibilidade à palavra metodologia. Porque não interessa agora os efeitos que causou o desenvolvimento de software, principalmente nos anos 90, mas era necessário fazer qualquer coisa e, pegando aquilo que tu disseste, Michel, não estamos a desvalorizar nada do que estava a ser feito antes. Estamos a acrescentar uma maneira diferente como nós pensamos que podemos entregar e vamos por este caminho. E, portanto, é uma outra metodologia que surge inovadora, mas que, pronto, como tu explicaste, já vinha de trás com o RAD, enfim, e outras, mas que veio pôr as pessoas a pensar, dizer, não, realmente há aqui algo interessante, podemos experimentar e começar a tomar este caminho. Mas eu hoje olho para o manifesto, principalmente nos valores, e obviamente, e o resto, e em certos pontos toca muito como se fosse uma metodologia. Segues aquilo, e depois, obviamente, podes ir pelo XP, pelo Scrum, o que for, mas vais encontrar ali um guia bastante útil para hoje, e principalmente para mim. Acho que ainda faz muito sentido, passados estes anos todos, conseguirmos olhar para o Manifesto Ágil e dizer: epá, o documento tem 20 anos, mas está muito vivo, Sim, está muito sim, útil, não é? sim.
Sim, De certa forma, isso é um reesclarecimento do senso comum, para me parece, hoje, né? Para quem já vive com isso faz muito tempo. Eu me lembro assim, eu conheço o mundo antes desse manifesto, do mundo tradicional, como o trabalho pode ser meio que pouco inspirador, né? Um pouco meio burocrático, você perde um pouquinho o brilho do trabalho. E depois o trabalho depois. Para mim, hoje, isso assim, é senso comum, assim, é meio que óbvio. Como que a gente esqueceu essas coisas? Como que a gente esqueceu o cliente em tudo isso aí? então, para mim, o manifesto Agile é que nem um smartphone, entendeu? Uma vez que você experimentou, você não consegue se enxergar trabalhando sem ele. Mas para completar um pouco o que o Nuno falou, para mim pouco importa a palavra metodologia, método, framework. O que acontece é o seguinte: se for ver, durante os anos 60, pessoas de informática criaram o waterfall, durante os anos 60. Durante os anos 70 e 80, pessoas de mercado destruíram o waterfall. Okay? Durante os anos 90, criou-se o rádio. Se for ver o que o pessoal diz ser rádio hoje, tem nada a ver com o que foi criado, né, em 1991. Em 2001 criou-se o termo Agile, e o mercado está destruindo o Agile, né? Então, mas o manifesto Agile em si, a parte do mindset, tem gente que fala que não tem mindset no Agile, mas me desculpa, leia o manifesto e enxergue, o mindset está lá, está explícito. É exatamente essa atitude, né, do trabalhador, né, do profissional da área de informática, a assumir a sua responsabilidade de definir suas próprias formas, seus próprios métodos, suas próprias práticas de fazer o seu trabalho. Tá? Quando o Clean Code emergiu, Clean Code, é uma coisa que é tão óbvia hoje, tenta voltar para o tempo antes do Clean Code. Eu lembro quando o Uncle Bob começou a falar disso, a quantidade de gente que ria da cara dele. Né? O refactoring, né? Só para que passar de novo, não está funcionando, deixa lá, né? Já entregou mesmo, né? O pessoal tirava sarro, né, do Martin Fowler disso, né? Então, e eles continuaram, porque eles tiveram essa postura. E é isso que é bonito, entendeu? Podem ser arrogantes, podem ser o que vocês quiserem, tá? Eu acho que cada um tem um seu lado de brilho, né? E foi o manter essa postura de falar, nós fazemos, nós temos que desenhar a forma de fazermos. Que, no final, se der errado, quem que está lá para resolver? Quem fez, né? Então, se for pegar, por exemplo, uma coisa que é interessante, o Waterfall foi criado para resolver uma situação de mercado que era muito específica, foi muito bem desenhado para isso, nos anos 60, tá? Deixa isso bem claro. E ele foi forçado dentro de um contexto de projeto que ele não foi desenhado para. Por quem? Pelo top management. Né? E é esse o problema na informática. A gente até desenha coisas boas, né? Só que as pessoas distorcem o que a gente desenha e tentam aplicar fora de contexto. Então, a introdução do Manifesto Agile é que aquele cabeçalho dele realmente, na minha opinião, é isso que define tudo. Se cria métodos por trás, se cria práticas. Sim, temos milhões de métodos que emergiram. TDD, ATDD, BDD, Clean Code, Refactoring. A gente faz isso de práticas, mas são micrométodos, né? Que a gente tem aquelas regrinhas lá, né? Então, a grande vantagem é que, em vez de ter um método gigantesco pré-definido, a gente criou uma quantidade enorme de micropráticas, né? São boas práticas que podem ser orquestradas entre elas. E eu acho que o que fez o sucesso do Scrum foi quando o Ken Stauber percebeu que tem que ser um framework.
Então, é uma estrutura vazia, que te dá a carcaça necessária para você fazer emergir o teu próprio processo, ou o teu próprio método, chame como você quiser. Tá? Eu acho essa parte, desculpa se interrompo, Pode mas ter uma vontade. tem que ter uma certa coragem de ir nessa direção. Em vez de você, eu vou colocar mais coisinha, vai ser o meu método, não sei o quê, simplificar e enxugar e deixar na sua essência. Assim, eu tiro o chapéu, isso aí realmente é uma façanha, né? Então, Temos uma pergunta no chat. Desculpa lá interromper-vos, mas há pessoal Vamos dentro lá. aqui a fazer vamos lá, perguntas. vamos lá. Eu acho Queremos que a da perguntas. Sandra, né? Sim. Faria sentido rever agora o Agile Manifesto para tornar mais abrangente e adequado ao contexto de business que não seja tecnologia ou IT? Cara, eu me lembro dessa pergunta. E outra também, já perguntaram isso, inclusive para os caras, né? Os signatários. E eles debateram isso, mas eu não entendi muito bem o porquê. Tipo, não, criamos na época assim, histórico, e a gente não quer tocar. É isso mesmo. Essa é a resposta que eu vi Jeff Sutherland, por exemplo. Aí. Porque se você, se você substituísse software pelo produto, será que se perde muito com isso? Ou se amplia, se não se amplia o Eu universo? tenho duas opiniões, tá? Eu tenho duas opiniões e as duas elas divergem. Eu tenho uma que eu digo, fazer isso seria arrogância da nossa parte, porque a gente pede para as pessoas não de TI pararem de falar para a gente como que a gente tem que trabalhar. A gente chegaria no nível de arrogância de falar somos melhores que os outros e a gente vai ensinar todo mundo a fazer o que a gente fez. Isso seria um lado arrogante. Então, eu acho que não por causa disso. E, ao mesmo tempo, eu acho que sim, porque não fazer seria egoísmo. Né? Por que deu certo na informática? Né? Vamos. Por que deu certo na informática essa atitude? Se for olhar, a informática ele é o operário da Revolução Industrial moderno. Tá? Ele é o apertador de parafuso. Ele é o chão de fábrica. A gente fala fábrica de software, né? É chão de fábrica. E as organizações trataram o pessoal de TI desta forma. São os operários. Até que muitos professores de faculdade, eu lembro disso assim, programar é entry level, você tem que virar chefe. E isso é o discurso de operário. Você entra para apertar parafuso, mas o teu foco é você coordenar essa área depois. Né? Só que a diferença, a gente é um chão de fábrica intelectual, que usa isso aqui como ferramenta. E então a gestão não funciona. Aquela gestão que a gente chama de tradicional, eu chamo de arcaica, ela não funciona. E foi uma revolução. É uma revolução. Muitas pessoas falam, mas isso é anarquia. Existem dois tipos de anarquia, tá? Pelo menos na minha visão. Tá? E eu chamo de anarquia meritocrata. Né? Então, são pessoas que quebram o sistema do poder, tá? Por merecer, que eles entregam. Eles agregam valor. Então, e se for ver, a Agile é isso, né? O que é uma equipe auto-organizada? É uma equipe que tem um nível de maturidade, de assumir sua responsabilidade, de entender o seu dever, de entender o porquê que pagamos o seu salário, e graças a isso conquista o direito de não receber ordens, de ser autônoma. Então, são microcélulas anárquicas, né? Orientadas ao objetivo, que a gente tem objetivo, e agora o Manifesto Agile focou muito nisso. Tudo orientado, o Manifesto Agile, olha só. O novo Scrum Guide de 2020 focou muito nisso. O Go agora está muito forte, ele é muito goal-driven, né? Então, ele permite esse sistema anárquico de uma forma mais ampla, né? Mas com um ponto de responsabilização muito grande. Por quê? Se for ver o Scrum de hoje, o Scrum moderno, você tem dois tipos de Scrum moderno. Você tem o Scrum moderno à la Safe, e você usa o Scrum, né, na casquinha dele para voltar a tratar só de IT como operário de base de chão de fábrica. Então, você volta a tratar daquele jeito, sem respeito e sem valor.
ou, né, o pessoal que se rebelou fala, agora a vida é bonita, a gente faz o que a gente quer, e não tem mais organização nenhuma. Então, quando eu vejo o Scrum Guide 220, ele vem brigar contra esses dois. Ele vem falar, pessoal, para. Né? Desculpa, vou falar um palavrão. Né? É o famoso deu merda. Então, vamos voltar para trás. Deu um passo para trás, fala, pessoal, vamos ser adulto de novo. Tá falando dos tree huggers, né? Os abraçadores de árvore de um lado, né? Isso eu vejo isso muito na Alemanha. O entendimento, ao meu ver, um entendimento errado de Scrum. Eu até briguei com um cara numa meetup. Ele falava assim, eu era um alemão. Ele falou assim, eu perguntei, mas porque eu percebi que ele tinha uma ideia meio estranha. Eu perguntei qual o objetivo final da equipe? É para ser feliz ou para produzir? Ele falou, não, tem que ser feliz. Tá. E é mais importante do que produzir? Aí eu não sabia realmente o que responder. Eu falei, cara, mas se a tua equipe não produz, ela não vai ficar muito tempo feliz, porque a base é a produtividade, assim. Você se sente inútil. A felicidade, ela serve, claro, a gente quer a felicidade, obviamente, mas assim, você pode até falar cinicamente, é um meio para um fim, porque a gente quer, porque eu sei que uma equipe feliz e satisfeita e motivada, ela produz mais, então é isso que eu quero. Você tem o business case por trás de tudo isso aí, então aí na Alemanha era esse tipo de Scrum que eu achava assim, eu me sentia até desconfortável um pouquinho nesse meio. Mas e por outro lado, também se pode exagerar pelo outro lado também, né? Então, tem que achar um certo equilíbrio nisso aí. Sim. Deixem-me só recentrar aqui no manifesto, porque o Michel falou aqui das equipas auto-organizadas e de alguma anarquia que possa haver nas equipas. E lançar aqui uma pergunta à Raquel. Raquel, tu que és uma pessoa ou uma profissional que é muito people-driven, tu achas que realmente o manifesto veio finalmente trazer um bocadinho aquele poder de volta às pessoas, de género, não, somos nós os criativos, como o Michel estava a dizer, somos nós que produzimos, somos nós que desenvolvemos produtos e serviços. Deem-nos o poder que a gente consegue fazer isto, eu não preciso do comando e controle. O que é que tu achas desta visão que o manifesto nos trouxe há 20 anos? Eu vou-te citar uma coisa que eu ouvi numa aula do Michel, uma da primeira vez que fiz co-training com ele. É assim, eu sou uma pessoa que eu adoro outras pessoas e trabalhar com outras pessoas, mas o entendimento que eu fiquei nessa aula, acho que os alunos também, foi que nós estávamos numa altura em que não se confia nas pessoas. Ponto. Existem metodologias de controle, está tudo, e TI estava na cave. Eram os nerds, estavam na cave, o pessoal fazia aqueles textinhos, mandava para lá um bilhard deste tamanho, agora façam isso e devolvam para cá. E não havia nada, eram tratados como uma fábrica de escrever código. Depois havia montes de queixas, montes de... Obrigada, António. Havia esta desconexão total entre o que é quem faz o trabalho e quem na realidade vai utilizá-lo. O que é que eu vejo o Agile Manifesto a trazer e é dizer, este pessoal que está aqui, e é o que eu costumo dizer, as minhas equipas são mágicos. Porque o meu produto é tão bom quanto as minhas equipas o entenderem. Se não houver comunicação, se não tivermos as pessoas primeiro, se não houver aquele diálogo constante, o que é que o meu produto é? Há um jogo que eu faço muitas das vezes que é um fulano que tem um desenho à frente e está a ditar o desenho para os outros colegas fazerem. E os outros colegas não podem fazer perguntas de volta.
vão só desenhar por aquilo que estão a ouvir e sai uma anormalidade. E era isto que estava a acontecer. E o que é que eu não digo Scrum ou Kanban, mas basta o Agile Manifesto e perguntar se vocês aplicassem o Agile Manifesto não só no IT, mas nos departamentos da vossa empresa, quais seriam as mudanças que teriam que fazer só para cumprir o Agile Manifesto? E de facto, muitas, porque aqueles longas threads de e-mail com 50 pessoas em CC, porque não se pode deixar ninguém da food chain de fora. Ah, isso desaparecia, porque se eu quiser falar com alguém, eu pura e simplesmente falo com a pessoa e digo-lhe, olha, passa-se isto, ou passa-se aquilo, ou temos que resolver isto, o pessoal senta-se todo junto, resolve, passa à frente. E com este tipo de comunicação direta, isto resolve metade dos problemas. E quando eu estou a Sim. trabalhar com as minhas equipas, o que eu tento fazer é desburocratizar o processo e criar exatamente ownership. O produto é deles, é o menino deles. Seja o produto, seja a equipa de vendas, seja o que for, é o menino deles, ownership, conhecimento e comunicação. E tens aí o Agile Manifesto. Deixa-me Estou só rindo. complementar aqui, porque surgiu uma pergunta no nosso chat, e depois já te dou a palavra, ok, Axel? Epá, espetáculo essa imagem, Michel. Na sequência até do que estavas a falar, uma pergunta que surgiu aqui do João Carlos, que é, então, e pegando nesta questão nesta grande mensagem que o Agile Manifesto nos passa, como é que nós vamos levar isto e explicar isto aos nossos decisores, não é? Às pessoas que realmente dão ok para começar os projetos, como é que nós fazemos explicar a eles que realmente há uma maneira e uma visão diferente de começar a entregar projetos? O que é que tu achas? Ou então para todos, esta pergunta. Eu tenho uma técnica que eu usei muito no começo que deu muito certo, tá? Eu descobri que não adianta insistir, tem que mostrar. Então, eu decidi fazer uma aposta pessoal minha e deu muito certo. Eu sempre comecei a pedir para os managers me dar a pior equipe, o pior projeto, o pior cliente, e deixa eu trabalhar com eles. Pior equipe, ninguém está nem aí. É o pessoal que ninguém quer, está de lado, né? Só que a pior equipe geralmente é considerada pior dentro de uma empresa tradicional, por quê? Porque é a equipe que vem perturbar as pessoas que reclamam, as pessoas que não seguem regras. Então, são as pessoas que geralmente vão ousar, vão tentar coisas. Pior cliente. Qual é o pior cliente no tradicional? Aquele que fica no pé, não sai de cima, que reclama constantemente. É o que eu quero, é o que vai dar feedback sempre. Né? Cliente que não reclama, para o Agile não presta, tem que estar ali reclamando constantemente. A gente tem que entender o porquê, né? E o pior produto, por quê? Porque eu quero um produto que ninguém está nem aí. Eu não quero que ninguém venha atrás perguntar onde está o produto. E aí a gente mostra que a pior equipe entrega com o pior cliente. Eles falam, mas como? Simples, vocês não participaram. E eles olham, eles não gostam da resposta. Mas essa é a mais pura verdade. Entendeu o problema? Uma das coisas que muitas das vezes o que nós hoje temos como management, não nos podemos esquecer que o top management, e eu li isto aqui há uns tempos num blog, o top management que nós temos hoje, lembrem-se que eles foram jovens há 40 anos atrás. Isto é um problema de geração. Há 40 anos atrás, o management era command and control. Não tínhamos o mundo da tecnologia que temos hoje. Não tínhamos este mundo de fast-paced. E o pessoal que já vinha da tecnologia começava a ver as coisas diferentes. E mesmo a nível de management, as correntes começaram a mudar. Mas lembre-se que tem que mudar uma geração de management até isto começar, porque agora o pessoal que vem já, que está a chegar aos topos, já começa a ser mais novo e já se começa a ver algumas empresas a fazerem grandes mudanças.
Mas lembrem-se que o pessoal, quando chega a esses topos, especialmente nas grandes companhias, está na casa dos 70 anos, 50, 60. Agora, quando vier mais para baixo, mais para este pessoal, e daqui por mais uns anos temos os milénios lá. E aí sim, acho que o shift vai ser total. Mas é uma questão de mindset, é uma questão de hábito. Foram criados assim, não conhecem outra coisa. E é o que o Michel diz, e têm medo, e para eles só existe aquilo. Se nós lhe conseguirmos mostrar, amigo, isto é assim, isto é como funciona desta maneira. Eles veem uma coisa, veem números. E se eles sabem fazer muito bem continhas. Portanto, mostrar-lhe os números de como funciona, tentar arranjar confiança por qualquer coisa a funcionar, mostrar e avançar daí, é o método. Às vezes é difícil, porque a resistência àquilo que não se conhece é muito, muito alta. Não é a mas praia deles. Há aqui um ponto que eu queria abordar, e se calhar agora é o momento certo, porque o Michel também tocou nisso. E agora, Raquel, quando tu estavas a explicar aqui a diferença das gerações e das chefias, eu lembrei-me logo, mas direto, uma coisa que na altura eu achei que fazia todo o sentido, mas depois pensei que não se conseguia pôr em prática, que é a famosa frase que diz Customer Collaboration over Contract Negotiation. E eu assisti anos a fio as pessoas a tentarem combater isso. Por isso, não, o contrato é o contrato. Pronto, obviamente não estamos aqui para justificar, porque para todos nós aqui, e se calhar para os que estão a assistir na live, faz sentido, obviamente, o valor da colaboração com o cliente. A minha pergunta é, passado 20 anos, onde é que vocês acham que a gente já conseguiu conquistar esse terreno de realmente ter o cliente ali ao nosso lado, a colaborar ativamente no desenvolvimento do produto? O que é que vocês acham, passado 2 décadas? Cada vez mais. Até porque o mundo obriga-os a estar lá. Porque assim, o que eles querem já não é a 6 meses, às vezes nem a 1 mês. O que eles querem é porque Agora. o mundo é já. E isso falo estar presente, estar disponíveis. E é a necessidade que faz mudar. E eles têm necessidade disso. Ok, há certos mercados em que talvez demore um bocadinho mais, mas mesmo em mercados tradicionais, cada vez mais o cliente é tipo, para que é que eu vou estar? Eu não posso esperar 6 meses, eu não posso esperar 2 meses, porque senão o que é que vai ser feito de mim? Sim. O problema para mim nesse valor, Nuno, ele é muito mais ético e moral. Tá? Existe todo um business que foi construído nos anos 80 em cima de uma disfunção de colaboração entre o pessoal que faz e o pessoal que pede. Tá? Pegar um exemplo muito simples. Quando criamos, isso eu sempre bato muito isso nas aulas, né? Criamos uma prática na informática, chama-se Business Analysis. Tá? Como tem a palavra business, o mercado entendeu que tem que estar dentro do lado da business units, né? Porque pertence a eles. E até sem brinco, fala assim, então você está na parte de, sei lá, financeiro, você é business analyst, legal. Então você aprendeu isso na faculdade? Ou não? Então, estranho, né? Porque business analysis, se você for ver na faculdade, só tem em faculdade de informática. Tá? Então, e aí aconteceu o quê? Se tirou a parte dessa análise, da business analysis, da mão de quem faz, se deu para a mão de uma pessoa que não tem o skill set de fazer isso, e começou a criar-se um grande problema. Que a gente criou uma prática que criava essa conexão, que permitia analisar necessidades e desenhar soluções para as necessidades, e o lado que consome, que vem demandar, veio desenhar soluções do seu lado, e são soluções que não funcionam. Infelizmente, o pessoal de informática aceitou, falou ok, vamos fazer,
e aí entramos dentro de um buraco profundo sem fim, né? Então, a nossa falta de maturidade de falar, opa, isso aqui é trabalho meu, eu vou fazer, e a gente acabou aceitando, criou-se um buraco entre quem pede e quem faz. E a coisa foi piorando. E aí aconteceu o quê? Sabe como funciona uma empresa? Tudo que dá errado que a gente faz, a gente controla mais. Porque controlando, teoricamente, vai dar certo. Controlou, chegou à conclusão o quê? Esse pessoal de informática aí ninguém sabe controlar, joga para fora. Fechou-se os departamentos de informática internamente, as empresas têm 0 developer. 0. E isso nos anos 80, tá? Fala assim, minha empresa é assim hoje em dia, tá? Isso começou nos anos 80, tá? Isso não é moderno, não. E aí criou-se empresas inteiras em cima disso. Business models inteiros em cima disso, né? Só que esses business models, eles são contract driven. Existe um fluxo de ganhar dinheiro. Então, eu faço um projeto com escopo fechado, te entrego, você reclama, você paga de novo. Os change requests, right? Exatamente. Então, criou-se uma máquina de dinheiro, uma coisa muito perversa em cima disso. Por isso que eu falo que é um problema ético e moral. Tá? Então, existe um oportunismo muito grande nesse mercado. E lutar contra esse oportunismo, você está lutando contra muitas empresas que vivem disso. Então, os clientes que estão acordando, eles falam o quê? Tudo bem, hoje em dia existe um preconceito muito grande ainda na empresa, não contratamos developers. Então, um preconceito. Tá? Então, quando se fala de inclusão, deveria falar sobre isso também. Um nerd também é gente, né? Deveria ser incluso, deveria também ser contratado. Mas tudo bem. E só que essas empresas estão percebendo isso. Então, não quero mais projetos feitos fora de casa. Eu quero feito in-house. Então, agora é body shopping. Tá? Existe esse mercado perverso, só que pelo menos a gestão agora está sendo feita do lado do cliente. Então, eu acho que agora, quando eu falo agora, nos últimos 5 anos, começa a se ver o que a Raquel falou, pelo um dinamismo muito, muito forte do mercado, a gente está conseguindo ir contra essa máfia que se criou desde os anos 80. Para mim não tem outro nome, é uma máfia. Então é pela necessidade mesmo das empresas que forçam fazer A isso. Você mudança. pode, você Que tipo assim, não, eu necessidade. não quero, eu continuo meu antigo modelo, mas o concorrente ele pensa diferente. Aí você vai Assim, se tu lascar, né? vê em quanto é que estas startups, onde é que eles têm o development deles? In-house. Sim? Onde é que está o core development? Está lá dentro. Porquê? Porque estando lá dentro e vivendo dentro da companhia, tendo os problemas da companhia, e muitas das vezes, ultimamente, houve, e continua-se a tentar fazer isso, que é, nós tratamos a nossa casa e ter um product owner a tratar do backlog dele como uma business unit. Isto é meu. E ter o orgulho de mostrar, o orgulho de fazer e tratar, e o que está ali é, todos eles são uma equipa e entregam todos juntos. E isso é uma das coisas que eu acho fenomenal. Porquê? Porque, ao fim e ao cabo, eles têm que tratar essa desresponsabilização. O não é minha culpa, isto se não funciona é culpa do outsourcing, se não funciona é culpa dali, se não funciona é culpa da lá. O que é que criou? Aquela mentalidade de se não me disseram para fazer, eu não vou fazer. As pessoas tornam-se preguiçosas e deixam de pensar. E tens mentes brilhantes que a única coisa que fazem é fazer aquilo que lhes mandam. Porque se tu tiveres 12 cabecinhas numa sala, todos a pensar como é que vamos fazer isto melhor, e eles usarem essa inteligência, produzirem o melhor que sabem, é uma coisa. Se tiveres 12 pessoas numa sala e está uma do outro lado a tirar requerimentos, a tirar ordens, o
que é que vai sair? Coisas desconectadas, sem orgulho, Sim. sem princípios, sem visão holística, sem nada. E é este tipo de mindset que está completamente, e naquilo que eu vejo, completamente a mudar. Claro, vai demorar tempo, vai. Mas o pessoal estava a dizer fazer uma versão nova do Agile Manifesto. É assim, ah, eu tenho mixed feelings, mas sou biased. Porque eu também trabalho em IT, mas vejo, e trabalho muitas vezes também com leadership, mas vejo uma coisa que é, eu tenho colegas que trabalham em outras business units e o Agile Manifesto é tão válido para eles como é para mim. Os princípios, o core está lá. É fazer melhor e ajudar outros a fazer melhor. E isso, não sei se eles poderiam ter feito melhor. Pessoal, uma pergunta. Vocês se lembram quando vocês leram o manifesto pela primeira vez? Qual foi o impacto para vocês? Eu lembro. Conta. Então, os 4 valores eu gostei deles. Quando eu cliquei nos princípios, quando eu li o primeiro princípio, eu falei, não. Por quê? Porque eu falei assim, se isso precisa ser lembrado, temos um grande problema na mão. E eu falei, se as pessoas não entendem que a tua prioridade é entregar valor para o cliente, né? Mas com o tempo eu fui entendendo por que isso é importante. Todo o ciclo de reporting das empresas tradicionais, entre aspas, que é o plano que a gente gosta de usar, ele é feito para o management e não para o cliente. E eu tive a sorte em trabalhar em lugares onde nosso reporting era para o cliente. Então, ter que explicar isso também não fazia sentido. Quando eu conheci o lado perverso da empresa tradicional, onde você reporta para o management, aí eu falei, ok, eu entendo porque que precisa falar isso para as pessoas. Eu achei triste. Eu achei triste. E eu, como um bom developer, é assim, né? Quando eu não gosto do começo do livro, eu não leio o resto, né? Eu li o primeiro princípio e parei ali. Raquel, você lembra quando você leu pela primeira vez? Lembro. E o Agile Manifesto, quando eu li a primeira vez, é assim, eu comecei, a primeira coisa que eu vi, como a grande maioria deve ter ouvido também, foi Scrum. E Scrum, quem me ensinou Scrum nunca me falou do Agile Manifesto pelas primeiras vezes, nem era mencionado em lado nenhum. E quando eu li o Agile Manifesto e a pessoa com o que eu li, e aquilo ficou tipo, mas porque para mim Scrum era processo, ok? Só processo. Quando eu li o Agile Manifesto, li o Scrum Guide, li os valores do Scrum, li o Agile Manifesto outra vez. E fiz uma coisa engraçada, que foi, eu como sou disléxica e tenho muita dificuldade em ler, e é uma coisa pequenina, eu resolvi copiar o Agile Manifesto à mão. Porque eu se escrever à mão, as coisas ficam dentro da cabeça. E houve um princípio, para mim, eu na altura escrevia código, era developer, e havia uma cena nos developers que era o KISS, Keep It Simple. E era o princípio número 9, acho eu, 9 ou 10, é um dos últimos. E Simplicity. E eu tipo, faz perfeito sentido. E então comecei a ligar tudo e para mim, a partir daí, foi exatamente quando eu mudei de processo driven, em termos da minha maneira de trabalhar até com a minha equipa, para ser mais
product and people driven. Foi a diferença, foi relacionar os dois. E isso fez a diferença em mim. Depois, a história continua por aí fora, mas foi aquele princípio para mim foi tipo a cena. Então, eu não lembro mais quando li pela primeira vez, infelizmente, mas eu só me lembro do sentimento que eu tinha. Eu pensei, eu senti uma ressonância, pensei, nossa, mas claro, faz todo sentido, como não? Só lembro disso, falei, mas não é óbvio, é uma coisa que a gente esqueceu, assim, precisa redescobrir isso. Então, eu passei muito sofrimento em empresas extremamente burocráticas. Eu sou de alguém que participou de um ano de um projeto na Alemanha e era extremamente mal organizado e era uma grande frustração, porque no final de um ano o povo decidiu, vamos jogar tudo fora agora e a gente vai contratar SAP externa e vai fazer tudo que a gente não conseguiu fazer. Assim, eu ganhei muito dinheiro na época, mas estava frustrado, obviamente. E aí, quando eu vi esses princípios, eu pensei, nossa, olha só tudo que a gente fez é errado, não é? Então, às vezes, vem pela dor mesmo para reconhecer isso. Mas também eu lembrei nessa palestra do Jeff Sutherland, ele falou assim, agora eu não lembro se era Scrum ou Manifesto, mas ele falou assim, esse manifesto, eu acho que foi o manifesto, tem certas pessoas que sentem essa ressonância, se sentem atraídos por isso, essas são e também para trabalhar com Scrum, são as coisas que certas pessoas não gostam, mas muitas pessoas que têm essa, sei lá, tipo de uma atração por isso, uma ressonância. Só lembro disso. Ah, mas eu acho que é extremamente interessante e agora estamos quase ao fim de uma hora de estar a conversar aqui. Sim. É assim, há já um manifesto 20 anos e assim, para mim, pessoalmente, acho que melhor do que mudá-lo era não falar tanto na palavra agile, mas ler o Agile Manifesto. Sim. Acho que fazia a diferença no mundo e na maneira de trabalhar de muita gente. E nas empresas, na leadership, porque só de lerem o Agile Manifesto e perguntarem-se o que é que seria possível, acho que era o suficiente para começar a mudar. Sim, eu acho que as pessoas tinham que falar menos do Agile e atuar mais de uma forma Agile. Acho que as coisas seriam melhor. Mas é isso. Acho que o papo foi bom. Obrigado por vocês terem pego aí um tempinho da noite de vocês para conversar sobre isso. E quando eu tiver uma ideia de alguma coisa para conversar, a gente senta aí. O Nuno, ele não fugiu, ele teve um problema técnico. Acho que nestas alturas, quando há lives, acontece sempre um problema técnico e acho que o computador do Nuno crashou. Por isso é que ele não está aqui para se despedir de vocês, pessoal. Mas obrigada a todos que estiveram no YouTube e o pessoal que esteve também a fazer perguntas. E assim, a Academy vai tentar fazer mais coisas destas, juntem-se a nós. Umas vezes schedule e vocês juntam-se a nós aqui no Zoom, outras vezes vai ser assim, o Michel apetece-lhe conversar e diz ao pessoal, vamos conversar, então podíamos fazer um live. Ok, vamos fazer um live. E estas coisas acontecem. Sim. E vamos criando alguns conteúdos para vocês e assim ficam a conhecer não só o pessoal dos treinos, mas um bocadinho das nossas opiniões pessoais com relação às nossas discussões que acontecem de vez em quando. Sim, e assim, eu achei que ia ser um desperdício só a gente conversar entre a gente, por isso que eu quis, né, fazer essa live aí com todo mundo. E aí fica para todos aí. Tá.
Eu, entretanto, já consegui entrar, mas pronto, fiquei com uma ação uma empresa. Mas foi um prazer estar aqui convosco e gostei muito da ideia aqui da live e acho que é para repetir. Sim. Também gostei. Gostei. Obrigada, pessoal, e vemo-nos por aí, Ah. possivelmente no Meetup da Academy. Esta semana, e temos o Lean Coffee, certo? Sim. Sim, Eu o vou Lean chegar Coffee. atrasado, mas eu vou vir. Lean Legal. Coffee Eu e o- feira, sim. Estou lá eu e o Axel. Não vejo a hora. É sempre muito legal. Vamos lá. Esse Licoff vai ser bom. Muito obrigado a todos e fiquem de olho no LinkedIn, porque se bobear a gente faz de novo uma coisa dessa em breve. Estou com os assuntos aqui em mente que estou querendo discutir com o pessoal. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigado, Deus. Tchau, 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 boa pessoal. noite.